Fala galera do Estúdio Militar, tudo bem com vocês? Continuando o nosso curso de matemática básica, certo? Hoje teremos a nossa aula de potenciação. Potenciação é um assunto muito importante dentro da bagagem que o aluno precisa ter para poder se dar bem na matemática, certo? E potenciação anda junto com radiciação, fique ligado nisso. Só que a potenciação, na maioria das vezes, ela não é cobrada como uma matéria específica. Então o aluno olhou lá, isso aqui é uma questão só de potência. Não, é raro isso acontecer. Normalmente a potência era cobrada junto com outra matéria. Vou te dar um exemplo. Você está estudando, por exemplo, funções e mais especificamente função exponencial. Lá você vai trabalhar vários elementos de potência, ou então logaritmo também, certo? Então potenciação é uma matéria muito importante. Mas antes da gente começar a nossa aula, peço que você vá embaixo, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, mostre para aquele seu amigo mocorongo, certo? Aqui, olha isso aqui, ó, o professor está falando que é assim, então vamos fazer assim. Mostra para ele a ideia que eu vou passar para vocês sobre potenciação, que isso vai ajudar demais vocês na hora da prova, beleza? Sem mais delongas, vamos aos trabalhos. Então acompanha comigo aqui, ó, potenciação. Como eu sempre falo, certo? Eu vou deixar o slide para você poder copiar a matéria e tela no caderno. Vou ler e vou fazer algumas ponderações depois, para você poder perceber o que eu quero realmente, certo? A matéria é aquilo que vai estar no edital, é aquilo que você precisa saber. Só que a minha explicação é aquilo que você precisa perceber daquele conceito, certo? Então vamos lá, ó. Potenciação. Seja A um número real e N um número natural maior ou igual a 2. A potência A de expoente N é um número A elevado a N, tal que. O que esse enunciado quer dizer, professor? O senhor falou, mas não entendi nada. O que ele quer dizer? Olha comigo aqui, ó. Então eu tenho, ó, essa representação. Essa representação é chamada de potência. Só que a potência ela é formada por uma base e um expoente. Quem é a base, a grosso modo? É um número que será multiplicado. E quem é o N, o expoente? Quem é o expoente? É a quantidade de vezes que essa base será multiplicada por ela mesma, beleza? Então, olha comigo aqui no exemplo, ó. Nesse primeiro exemplo, quem é a base? É o A. E o expoente 4. Isso quer dizer o quê? Que o A será multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Esse outro exemplo, ó. Quem é a base? A base não é o menos 2. A base é apenas 2, certo? Então, eu repito menos e multiplico só a base 3 vezes, porque o expoente é 3. Aqui, ó, quem é a base? 3 meios. Esse expoente ele vai elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então aqui eu fico 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, que vai dar 9 e vai dar 4. Agora, olha que interessante. Nesse outro exemplo aqui, a base não é mais o 2, igual eu fiz aqui, ó. Não é mais o 2, ó, tá vendo? Aqui é o 2. Agora aqui a base é o menos 2. Então, se é o menos 2, eu repito o menos 2 3 vezes, ó, tá vendo? O expoente é o 3, então fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que no final vai dar menos 8. Fechou? E nesse outro exemplo aqui, ó, eu coloquei um sinalzinho de menos na frente do parênteses, para forçar o aluno a errar. Só que aqui eu já vou te dar o bizu. Esse menos aqui na frente, ele não interfere em nada na potência, ele vai interferir no valor final, beleza? Então vamos lá, ó. Repito menos e faço o mesmo procedimento que aprendemos aqui, ó. O expoente vai tanto para o numerador quanto para o denominador. E no final das contas eu tenho isso aqui, menos vezes menos vai dar mais, beleza? Aqui eu não quero que você se prenda em o cálculo como que faz. Não quero isso. Eu quero que você perceba a base e o expoente. Eu quero que você perceba isso. Fechou? Continuando. Olha comigo aqui agora, ó. Essa observação ela é muito importante. Isso aqui vai te acompanhar para o resto da matemática. Isso aqui é importantíssimo e facilita seus cálculos também. Olha comigo aqui, ó. Potência de expoente par. Resultado sempre positivo. Então, ó, toda vez que você tiver uma base, tá vendo aqui, ó? Deixa eu até apagar aqui, ó. Ó. Toda vez que você tiver uma base negativa e o expoente for par, o resultado será positivo. Positivo.
Beleza? Então marca isso. Primeira observação. Base negativa, tá vendo aqui, ó? Base negativa. Expoente par, o resultado será positivo. E o valor numérico é só você calcular a potência. Olha esse exemplo aqui, ó. Menos 1 a décima. 10, ó. 10 é par. E o menos 1 é negativo. Então o resultado eu já sei que vai dar mais 1. Fechou? Olha agora a outra versão, ó. Potência de expoente ímpar. Potência de expoente ímpar. Resultado sempre negativo. Então, ó, a base continua sendo, ó, negativa. Agora, ímpar. Agora, o meu expoente é ímpar. Se o meu expoente é ímpar, o resultado é negativo. Aí o aluno mocorongo pensa: ah, professor, então se a base for positiva e o expoente for ímpar, o resultado é negativo? Claro que não, monstrão. Claro que não. O resultado só será negativo quando a base for negativa. Essas duas observações só servem para a base negativa. Então, vou colocar aqui, ó. Base, ó. Não esqueça. Negativa. Base negativa. Então, ó, demonstrando, aqui nesse exemplo fica menos A vezes menos A. Ó. Menos com menos vai dar mais. E o A vai ficar ao quadrado. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Menos A, menos A, menos A. Ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E eu tenho A ao cubo. E o exemplo aqui numérico, ó, menos 1 elevado à 15ª, vai dar menos 1. Beleza? Continuando. Agora aqui, ainda trabalhando com expoente, certo? No slide anterior eu te mostrei expoente par e expoente ímpar quando a base for negativa, beleza? Agora eu vou te mostrar o expoente negativo. Olhem, o expoente negativo. O que o expoente negativo quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, tudo que está escrito no enunciado aí está dizendo assim, ó, inverte a base. O que é inverter a base? É pegar o denominador, jogar para o numerador e o numerador vai para o denominador, certo? Então, ó, o A elevado a menos N nada mais é do que 1 sobre A elevado a N. Tá vendo aqui, ó? Esse menos, ele some, ó, sumiu. E eu inverti a base. Você sempre terá que fazer isso quando o expoente for negativo. É o expoente, não é a base. Expoente. Beleza? Então, o expoente negativo ele faz a gente inverter a base. E como a gente já viu nos slides anteriores, esse expoente ele pode ser distribuído. 1 elevado a n vai dar o próprio 1. Potência de 1 é 1. E o A elevado a n fica A elevado a n. Beleza? Continuando. Olha os exemplos aqui, ó. Agora no exemplo numérico, ó. Tá vendo o menos aqui, ó? Esse menos ele faz o 4 virar 1/4, ó. Virou 1/4. Agora, esse quadrado, eu faço a distributiva dentro do expoente, ou melhor, dentro do parênteses, ó. 1 elevado a 2, 1. 4 elevado a 2, 16. Beleza? Continuando, ó. Olha aqui, ó. Esse outro exemplo, ó. O menos, olha o menos, ele faz inverter, ó. O 3 desce e o 2 sobe. Tá aqui, ó. E aí eu faço a potência. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. Beleza? Olha esse outro expoente aqui, ó. Esse menos, lembra que eu falei? Ó, esse menos na frente do parênteses, ele não interfere em nada na potência. Ele só vai interferir no resultado. Então, ó, menos, tá vendo aqui, ó? Vai o 1 desce e o 2 sobe. Então fica menos, que está fora, 2/4. 2/4 é 16, como tem o menos aqui fora, menos 16. Bem simples perceber isso, beleza? Agora aqui, ó, potência de 10, ó, tá vendo aqui, ó? 1 sobre 10 à quinta. 1 sobre 10 à quinta nada mais é do que 1 sobre... Aí tem um sinalzinho aqui no meio, um pontinho, ó, sobre 100 mil. Toda vez que você tiver no denominador potência de 10, você pode só andar com a vírgula, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O que eu faço? A partir do 1 aqui eu conto 5 casas para a minha esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, vírgula.
beleza? Isso aqui é um macetinho para você poder trabalhar com as casas decimais. E olha aqui, ó, que interessante. Agora o expoente está aqui fora, tá vendo? Ó? E ele é negativo. Então olha o que eu vou fazer. Ó. O 10 sobe e o 1 desce. Então vai ficar 10 elevado a sexta. 10 elevado a sexta, então eu tenho 6 zeros. Beleza? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Bem fácil de entender. Continuando. Isso aqui é umas notas importantes que você precisa saber. Existem algumas questões que são baseadas nessas propriedades. Isso é importante, hein? Vem comigo aqui, ó. Toda potência de expoente 1 é igual à base, ou seja, A elevado a 1 vai dar A. 4 elevado a 1 vai dar 4, 1000 elevado a 1 vai dar 1000. Então, toda vez que o expoente for 1, o resultado é a própria base. Simples. Agora, ó. A diferente de zero, ó. O A tem que ser diferente de zero. O que isso quer dizer, ó? Toda vez que eu tiver alguma coisa elevada a zero, desde que seja diferente de 1, o resultado será 1. Então, seria mais ou menos assim, ó. Todo número elevado a zero tem que dar 1, ó. A elevado a zero vai dar quanto? 1. 3 elevado a zero vai dar quanto? 1. Aqui tem 1 milhão. 1 milhão elevado a zero vai dar quanto? 1. Beleza? É outra propriedade. Continuando. Agora aqui ó, a gente vai trabalhar com as propriedades, só que irá envolver as operações matemáticas. Multiplicação, divisão, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Essas propriedades aqui servem apenas para as potências de mesma base. Fechou? Então vamos lá. Ó. Multiplicação de potência de mesma base. Então vai aparecer isso aqui para você. Ó. A elevado a n que multiplica A elevado a m. O que eu posso fazer? Como as bases são a mesma, você vai repetir a base, tá vendo aqui? Ó, repete a base e soma os expoentes. Simples assim. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Outra. Agora eu tenho divisão, ó, tá vendo aqui? Ó, divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Ó. Repete a base e diminui os expoentes. Vamos voltar aqui de novo. Ó. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Toma esse exemplo aqui. Ó. Então eu tenho ó, 3 elevado a 5 que multiplica 3 elevado a 2. Qual o resultado? 3 elevado a 5 mais 2, que vai dar 3 a 8. Opa! 3 a sétima. Bem simples. Agora aqui, ó, usando o mesmo exemplo, ó, só que agora eu tenho 3 elevado a 5 sobre 3 elevado a 2. O que eu faço? Repete a base e subtrai os expoentes, que vai dar 3 elevado ao cubo. 5 menos 2, 3. Bem fácil de se resolver. Agora aqui, ó, olha que importante. Aqui eu tenho a chamada potência de potência. Olha, é uma potência que está sendo elevada a uma outra. O que eu faço? Eu repito a base, ó, repito a base e multiplico os expoentes. Então aqui, se eu tivesse assim, ó, 3 elevado a 2, que está elevado a 3, como que fica? 3 elevado a 2 vezes 3, que nada mais é do que 3 elevado a 6. Erro comum que os alunos cometem é somar esses dois. Se somar, está errado. Você soma na multiplicação de potência de mesma base. Aqui não é multiplicação de potência, aqui é potência de potência. Beleza? Continuando. Agora aqui, ó, a propriedade da distributiva. Observe que agora as bases são diferentes, está vendo aqui? Ó? Mas elas estão submetidas a um mesmo expoente. O que eu faço? Distributiva. Ó. Esse n vem para o A e o n vem para o B. Como que fica? A elevado a n que multiplica B elevado a n. Aqui não existe repete a base e soma os expoentes. Não, as bases são diferentes. Seria mais ou menos isso aqui, ó, como exemplo. Ó, 2 vezes 3 elevado a 2. Como que fica? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que vai dar 4 vezes 9, que vai dar 36. Beleza? Seria mais ou menos isso. E aqui, ó, como que fica isso aqui, ó? Usando os mesmos exemplos, ó, ficaria assim, ó, 2 sobre 3 elevado a 2.
Então eu tenho 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que vai dar 4 nonos. Fechou? Então, de novo, nesse exemplo eu faço a distributiva, porque as bases são diferentes. Beleza? Continuando. Agora aqui, ó, vamos fazer uma demonstração de verdadeiro ou falso. Aqui eu vou demonstrar para vocês as propriedades que já vimos, certo? Observe como que funcionam as propriedades. Então eu tenho, ó, 4, eu quero saber aqui se essa potência é menor que essa potência. Como que eu faço? Vou usar a propriedade de potência. Olha só, hein? 4 elevado ao cubo elevado a 1000, menor que 3 à quarta elevado a 1000. Mas por que isso? 3 vezes 1000 vai dar 3000, lembra? Potência de potência. Então, ó, eu tenho que 4 ao cubo vai dar 64. Então, eu tenho 64 elevado a 1000. Menor que 3 à quarta vai dar 81. 81 elevado a 1000. Se os expoentes são iguais, eu vou analisar as bases. Então, esse camarada é menor que esse? Positivo, porque 64 é menor que 81. Então, isso aqui é verdadeiro. Entenderam como é que funciona? Agora aqui, ó, aquela propriedade dos sinais, lembra? Expoente par, expoente ímpar. Olha que interessante. Aqui dentro do parênteses primeiro, ó, dentro desse parênteses aqui, eu tenho menos 2, ó, menos 2 elevado ao cubo. A base aqui é só o 2. Então, 2 ao cubo vai dar 8. Esse sinal aqui de fora ele mantém. Então, vai ficar assim, ó, menos 8 ao quadrado. Igual. Agora, olha esse aqui, ó, olha aqui. Aqui dentro também a base é o menos 2. Ou melhor, a base é o 2. E 2 ao quadrado vai dar 4. Conservo esse sinal aqui de fora. Então, eu tenho menos 4 ao cubo. Certo? Agora, olha comigo aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, menos 8 ao quadrado. Menos 8 passou a ser base agora. Ó. O expoente é par. Então, a resposta vai dar positivo. Menos 8 ao quadrado, 64. Agora, olha do lado de cá, ó. Menos 4 ao cubo não vai dar positivo, vai dar negativo. Por quê? O expoente é ímpar. Então, eu sei que aqui vai dar menos 64. E o enunciado está dizendo que são iguais. Só que você viu na prática que eles são diferentes. Então, esse aqui é falso. Beleza? Estou mostrando para você na prática como que funcionam as propriedades. Continuando. Olha esse aqui, ó. Aqui ele está dizendo que essa fração é igual a essa fração. Vamos ver realmente se é. O que eu vou fazer? Usando as propriedades, tá vendo? Eu sei que o 6 nada mais é do que 2 vezes 3. Então, vou escrever assim, ó. 2 vezes 3 à quarta sobre 2 à sexta. É igual a 9 ao quadrado. Opa, 9 ao quadrado. 81 sobre 4. Aqui, lembra da propriedade, ó, distributiva que a gente acabou de ver? Então, vai ficar assim, ó, vou colocar aqui em cima. 2 à quarta vezes 3 à quarta sobre 2 à sexta é igual a 81 sobre 4. Olha que interessante, ó. Vou até mudar de cor aqui para você ver, ó. Vou botar de verde. Olha que interessante, ó. Esse camarada aqui, ó, isso aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai o expoente. Ou então eu posso perceber assim, ó, colocando aqui embaixo, ó. Esse com esse, vou simplificar. Vai ficar assim, ó. 3 à quarta sobre 2 ao quadrado. Ó. Lembra, se fizesse a propriedade certinha, ficaria assim, ó. Vamos botar aqui em cima, então. Ó. 2 elevado a 4 menos 6, que vai dar 2 elevado a menos 2. Só que esse menos faz inverter o sinal, ó. Então, 2 ao quadrado vai lá para baixo. E a gente já sabe que esse camarada aqui, ó, nada mais é do que 81 sobre 4, que é igualzinho a esse aqui. Então, essa resposta verdadeira. Agora, olha comigo aqui embaixo. Ele diz que essa potência é igual a 2.
Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Ó. Eu sei que o 6, tá vendo aqui, ó, é o 2 vezes 3 e está elevado a 4. E aqui embaixo, ó, eu sei que o 4, certo, é 2 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 3 à quarta igual a 2. Vamos ver realmente se isso acontece. Ó. Faz a distributiva aqui, ó. Vai ficar assim, 2 à quarta vezes 3 à quarta sobre 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Esse aqui eu posso simplificar, ó. Corta, corta. Esse camarada aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é o 16, ó. 16 sobre 4. 16 sobre 4 vai dar quanto? 4. Só que ele disse que o resultado tinha que ser quanto? 2. 4 é igual a 2? Não, 4 é diferente de 2. Então essa resposta aqui é falsa. Você está conseguindo perceber na prática as propriedades? É assim que as questões irão se apresentar a vocês, beleza? Continuando, ó. Nessa questão aqui eu quero saber quantos algarismos possui essa expressão. Olha o macete. Então eu tenho assim, ó, 5 elevado a 8, que multiplica. Esse 4 eu vou transformar em potência. O 4 nada mais é do que 2 ao quadrado elevado a 3. Então eu tenho assim, ó, 5 à oitava, que multiplica a potência de potência, 2 à sexta. Olha o que eu vou fazer com esse camarada aqui, ó, com 5 à oitava. Ó. O 5 à oitava vai virar 5 ao quadrado vezes 5 à sexta, que multiplica 2 à sexta. Olha que interessante, hein? Tá vendo aqui, ó, os expoentes são iguais? Então posso aplicar aquela propriedade distributiva do expoente. Lembra que a gente viu já nos slides passados? Então eu tenho 5 ao quadrado que multiplica 5 vezes 2 à sexta. Olha que legal. Agora, ó, 5 vezes 5 ao quadrado vai dar 25. E aqui, ó, 5 vezes 2 vai dar quanto? 10. Então, vezes 10 à sexta. E 10 à sexta a gente já viu que é só acrescentar esses zeros ali no final. Quer dizer que é o 1 mais 6 zeros. Então, ficaria assim, ó, 25 vezes 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 25 vezes esse 1 milhão vai dar 25 milhões, ó. Quantos algarismos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 algarismos. Viu como é que é simples? É só dominar as propriedades. Continuando. Olha esse outro exemplo aqui, ó. O que eu vou fazer? Perceba comigo, ó, agora eu tenho uma soma, então eu tenho que formular ainda essa fração para poder usar as propriedades. Então eu sei que esse 3 elevado a 7, eu posso escrever ele assim, ó, 2 vezes 3 à sexta, mais 3 vezes 3 elevado a 6, sobre... E aqui embaixo, ó, eu vou escrever assim, ó, 3 à quarta menos 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Lembra, ó, multiplicação de potência de mesma base. Ó. Repete a base e soma os expoentes, tá vendo? Vou voltar para o 7. Eu só estou escrevendo de uma maneira diferente usando as propriedades. Agora, olha comigo aqui que interessante. Ó. Aqui em cima, quem é que aparece nessa parcela e nessa parcela? Ó? É o 3 à sexta. Vou colocar em evidência. Ó. Vim aqui para baixo. Ó. 3 à sexta. Vai ficar 2 mais 3. E embaixo, quem aparece nos dois? 3 à quarta. Ó. 3 à quarta vai ficar 1, ó, 1 menos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Então tá aqui. Continuando, eu tenho 3 à sexta, que multiplica 2 mais 3, 5. Sobre, agora aqui embaixo, ó, 3 à quarta, que multiplica menos 8. Bem simples de resolver. Agora, olha comigo aqui, ó. Olha comigo aqui, ó. Divisão de potência de mesma base, tá vendo? Ó, repete a base e subtrai os expoentes. Vai ficar assim, ó. 3 elevado a 6 menos 4 vezes 5. E lá embaixo fica agora só o menos
8. Bem simples. Então eu tenho assim, ó, 3 ao quadrado, ó, 6 menos 4, vezes 5 sobre menos 8. 3 ao quadrado, 9 vezes 5 sobre menos 8. 9 vezes 5, 45. Então eu tenho 45 sobre menos 8 e posso escrever assim também, ó, menos 45 sobre 8. Bem simples de resolver, concorda comigo? Desde que você domine a propriedade, certo? Olha esse outro slide comigo aqui agora, ó. Nesse outro exemplo aqui eu vou usar outra propriedade. Olha que legal, ó, outra maneira de se fazer. Então eu tenho a ao quadrado e esse quadrado está multiplicando n mais 1. E aqui eu tenho isso aqui. Então eu vou executar o que está sendo mandado. Então eu tenho assim, ó, a elevado a 2n mais 2. Ó, fiz a distributiva aqui, ó, beleza? 2n mais 2. E isso vezes a elevado a 3 menos n sobre a elevado a 1 menos n. Beleza? Agora aqui em cima, ó, perceba que é uma multiplicação de potência de mesma base. Então eu posso escrever assim, ó, repete a base e soma os expoentes. Eu vou somar os expoentes, ó. N, ou melhor, 2n mais 2 mais 3 menos n. E embaixo eu tenho a elevado a 1 menos n. Aqui em cima agora, ó, vai ficar assim. A é igual a 2n menos n. N. 2 mais 3 mais 5 sobre a elevado a 1 menos n. Agora eu tenho, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Só que agora, cuidado, ó, o expoente aqui não é só uma parcela, são duas parcelas. Então, ó, menos, abre parênteses, 1 menos n. Beleza? Então vai ficar assim, ó, a elevado a n mais 5, esse menos troca o sinal de quem está dentro, menos 1 mais n. Beleza? Então eu tenho isso, ó, a é igual a 2n, ou melhor, mais 4. 5 menos 1. Pronto. Cheguei no meu resultado final. Bem simples, só aplicando a propriedade. Beleza? Continuando, então aqui eu tenho, ó, a elevado a n mais n, 2n, 5 menos 1, mais 4. Beleza? Então aqui eu cheguei no meu resultado final. Fechou? Hoje a gente termina por aqui, certo? Mostrei na prática para você como que as propriedades são usadas, certo? Você viu exatamente na prática. Então você precisa dominar esse conceito para conseguir resolver as questões que envolvem potência. Beleza? A gente fica por aqui. Até a próxima e forte abraço.